Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online, aqui do Projeto Vida Nova, a igreja que tem cara de leão. Estamos aqui hoje dando a continuidade ao estudo desse assunto que temos desenvolvido ao longo desse mês. É um assunto muito relevante para nós, sobre discipulado na igreja. E hoje nós abordaremos um tema específico em relação a esse assunto tão importante que é exatamente o modelo de discipulado de Cristo. E esse assunto é um assunto tão atual e tão importante para nós e que Jesus também nesse aspecto nos deixou o exemplo. É interessante a gente observar nessa introdução que Jesus, ele foi muito eficiente nesse trabalho de discipulado com seus discípulos. A gente observa alguns aspectos interessantes que comprovam para nós como Jesus conseguiu não somente transferir, a sua mensagem para os discípulos, mas também os seus próprios discípulos darem a continuidade à pregação do Evangelho, à expansão do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente observa que Jesus, ele foi muito bem sucedido nesse papel de discipulador, exatamente por conta de que, a partir do momento que Jesus deixou os seus discípulos e que seus discípulos estavam sozinhos, sem a presença dele, a obra de evangelização e de expansão do reino teve continuidade, Os discípulos deram continuidade à obra iniciada por Cristo mesmo, sem ele estar presente com eles fisicamente. Um outro aspecto muito interessante que evidencia esse sucesso, que Jesus obteve no trabalho de discipulado, foi que os próprios discípulos também formaram outros discípulos após eles. A gente sabe que a igreja recebeu uma missão do próprio Cristo de pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria, que eram regiões próximas, mas também até aos confins da terra. Então, logicamente, que os próprios discípulos de Cristo não cumpririam sozinhos essa missão. Eles precisariam levantar e formar outros discípulos, e eles também fizeram isso com muita maestria, Tanto é que nós estamos aqui e fomos alcançados pela palavra de Cristo iniciada, há 2000 anos atrás e chegou até nós através, principalmente, dos seus discípulos. E assim eu gostaria de iniciar exatamente trazendo uma reflexão para nós nesse momento. Você provavelmente está à frente de um trabalho, de uma obra na igreja, e a pergunta é a seguinte: se por algum motivo você precisasse interromper, se você não pudesse continuar esse trabalho que você tem realizado na casa de Deus, esse trabalho continuaria através de outra pessoa? Será que esse trabalho daria prosseguimento ou esse trabalho iria parar e iria terminar? Iria terminar em você ou daria continuidade através de outras pessoas? Existe uma frase que eu considero muito interessante, que eu queria, nesse período de introdução, trazer para você. Que todo sucesso, ele só é sucesso quando há um sucessor, quando há sucessores. Que seja assim também o seu trabalho de discipulado, caso você discipule na sua igreja, assim como nós fazemos aqui na nossa igreja, que você forme discípulos, com o caráter e com a vida de Cristo neles e que sejam capazes de dar continuidade ao trabalho que você tem desenvolvido na sua igreja. É interessante, eu separei aqui para a gente estudar alguns aspectos do discipulado de Cristo, desse modelo de discipulado que Cristo desenvolveu juntamente com seus discípulos. Por quê? Jesus teve tanto sucesso, foi tão eficiente nesse trabalho de discipulado com seus discípulos. Eu separei aqui para vocês 4 tópicos, e o primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês está lá na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu vou anotar aqui para você poder depois acompanhar com calma. Atos,
capítulo 1, versículo 1. Esse texto é bastante interessante. Ele diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. O primeiro aspecto do discipulado de Cristo é exatamente esse, que Jesus ele exercia o seu discipulado na prática. O que significa isso? Na verdade, Jesus, o discipulado de Cristo não consistia simplesmente, na transmissão de informações. Jesus, na verdade, expressava e ensinava aquilo que ele fazia na prática. O que quer dizer isso? O discipulado de Jesus não era baseado simplesmente num ensino, dado numa sala de aula, teoricamente falando, não. O que Jesus ensinava era exatamente aquilo que ele praticava através da sua própria vida. Por isso que esse texto diz que aquilo que Jesus fazia e ensinava. O que era interessante é que Jesus não ensinava simplesmente o que ele sabia. Ele ensinava aquilo que ele fazia. Então, na verdade, os discípulos foram muito influenciados por Jesus exatamente por isso, porque na prática, eles aprenderam o discipulado na prática. Aquilo que Jesus praticava, ele ensinava. É muito interessante isso. O segundo aspecto que a gente separou para vocês aqui, para a gente poder fazer uma reflexão, é que Jesus era um referencial para os discípulos. Esse texto, ele se encontra em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 29. Você pode abrir aí, por favor? Eu vou abrir aqui também. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 29. Diz assim: e ele os ensinava como quem, tendo autoridade, não como escribas. Então veja que nesse tópico a gente vê que esse texto ele relata que Jesus era alguém que tinha autoridade. E o que é a autoridade de Jesus? O que representava a autoridade de Jesus? A autoridade significava que aquilo que Jesus pregava representava exatamente aquilo que Jesus vivia. Por isso que Jesus era um referencial de vida para os seus discípulos. Na verdade, Jesus era um exemplo a ser seguido. Por isso, seus discípulos seguiram a Jesus, porque ele mesmo, além de ser um exemplo, ele também praticava tudo aquilo que ele realizava. É interessante que esse texto ele completa com algo interessante. Ele diz assim, que Jesus não era como os escribas. Essa questão dos escribas é interessante, parece um contraste, porque o escriba na época era um doutor da lei, eram aqueles que conheciam a lei. Mas a Bíblia nos mostra em vários relatos que os escribas, apesar de conhecerem a lei, não praticavam as Escrituras. Então isso é muito interessante. Jesus não era aquele que não praticava aquilo que ele ensinava. Os escribas, muitas das vezes, exigiam a prática de determinadas condutas do povo, mas eles mesmos não praticavam. Jesus não era assim, Jesus era um referencial na vida dos seus discípulos. Então, que nós possamos, na verdade, expressar exatamente para os nossos discípulos uma vida de exemplo e referencial, que eles possam ver na nossa vida tudo aquilo que nós falamos, nós fazemos, nós realizamos. Que não sejamos como escribas. Escribas não tinham autoridade como Jesus tinha. No máximo que eles poderiam ter é autoritarismo. Porque o autoritarismo é assim, você faz o que eu mando, mas não faça aquilo que eu faço. Então, que nós possamos, na verdade, no papel de discipuladores, ser um referencial de vida para os nossos discípulos. O terceiro aspecto que a gente separou para refletir com você também é que Jesus desafiava e treinava os seus discípulos para a obra. Abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6.
versículo de número 7. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Marcos, capítulo 6. No versículo de número 7 diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quer dizer, a intenção de Jesus aqui é que eles se tornassem responsáveis para que dessem continuidade à obra, mas que não dependessem exclusivamente da presença física dele. Logicamente que toda obra que nós realizamos no reino de Deus, nós dependemos da presença do Espírito Santo de Cristo em nós. Mas aqui Jesus estava trazendo algo interessante, que ele estava estimulando os discípulos a assumir eles mesmos o compromisso na obra de propagação do Evangelho, né? Ele, na verdade, desafiou e, ao longo do próprio trabalho realizado pelos discípulos, ele corrigia, ele ajustava, mas ele enviou os seus discípulos para executarem a obra, também assumirem o compromisso de fazerem a obra, sem a presença física dele. É interessante que eu anotei algo que me chamou muito a atenção, que nós, como discipuladores, nós não podemos fazer tudo para o discípulo, né? Precisamos estimulá-los, assumir o compromisso, orientar e corrigir, né? Para que eles possam fazer a obra de pregar o Evangelho, né? De difundir as verdades do reino de Deus, independente da nossa presença com eles ou não, né? É interessante que muitas das vezes a gente observa que durante o trabalho do discipulador, ele às vezes funciona como uma babá espiritual. A pessoa não consegue fazer nada sozinho, só faz se o discipulador estiver ao lado dele. E na verdade isso é muito perigoso, porque se a gente trabalhar como se estivesse formando um babá espiritual, provavelmente aquele discípulo não irá gerar filhos, né? Porque quem gera novos discípulos, quem gera filhos, são crentes maduros, né? O desafio na vida do discípulo por parte de Cristo, o treinamento de Cristo na vida dos discípulos é para que eles também fizessem a obra e lá na frente pudessem formar outros discípulos, a fim de que a obra desse continuidade. Então, na verdade, o trabalho de discipulado não é um trabalho de super cuidados, não, é um trabalho de cuidado, mas que num determinado momento eles deverão ser enviados com responsabilidade e acompanhamento, para que eles não fiquem dependendo exclusivamente da vida do discipulador. Esse aspecto é muito importante. O quarto aspecto que eu separei para vocês aqui, né, que é o nosso último aspecto, encontra-se lá em João, no capítulo de número 15, no versículo de número 15. Essa característica é que eu acredito ser o coração do discipulado de Cristo. Nesse quarto item, nós colocamos que Jesus se relacionava com seus discípulos pessoalmente, né? João 15, versículo 15, diz assim na minha versão, veja, que já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus não se relacionava esporadicamente com os seus discípulos. Ele não fazia algumas reuniões, né, de aconselhamento específico por causa de uma necessidade, ou para dar um conselho, né, ou para resolver algum problema. Não, na verdade, Jesus se relacionava, né, diariamente, ele caminhava diariamente ao lado dos seus discípulos. E muito mais, né, ele compartilhava a sua própria vida, né, de forma muito transparente. Jesus, assim, expressava de forma muito transparente quem ele era, o que ele, na verdade, pensava, o que ele gostava, né? O que ele desejava dos seus discípulos. Era uma caminhada diária, não era uma caminhada, né, agendada previamente para algum tipo de conselho, não. Jesus fazia isso para que no relacionamento próximo, pessoal com seus discípulos, fosse desenvolvido um ambiente de maturidade e crescimento na vida dos discípulos, né? É muito interessante
que não só o discipulador seja o discipulado, né, o discípulo quer dizer, seja transparente com o seu discipulador. É importante também que nós, como discipuladores, tenhamos uma vida de transparência, né? Na verdade, que nós possamos expressar aquilo que realmente somos, né? Pessoas que também podem falhar, mas pessoas que dependem de Deus, pessoas que são quebrantadas e tratáveis por parte do Espírito Santo. Então, na verdade, esses aspectos são os principais aspectos que nós identificamos, né? Aspectos que evidenciaram, assim, né, um grande sucesso nesse papel do discipulador na vida de Cristo. Né? Revisando, o tópico 1 diz que Jesus exerceu o seu discipulado na prática. Jesus era um referencial, ou seja, um exemplo na vida dos discípulos. Né? Jesus desafiava, né, e treinava os seus discípulos para a obra. Ele não fazia tudo para os seus discípulos, mas ele treinou os seus discípulos para que dessem continuidade à obra que ele já estava fazendo na terra. E Jesus se relacionava pessoalmente com seus discípulos. Então, na verdade, esses são alguns segredos que nós identificamos na palavra para demonstrar como que Jesus foi tão eficiente nessa obra do discipulado. E eu, assim, gostaria de finalizar trazendo uma definição muito interessante de discipulado, baseado em tudo aquilo que nós refletimos, né, durante essa aula. Eu coloquei que o discipulado é um processo de caminhada, de transmissão de vida, a fim de levar uma pessoa a expressar o caráter de Cristo e gerar outros discípulos semelhantes a Ele. O meu desejo é que você tenha sido muito abençoado, muito edificado por essa aula. Se você deseja compartilhar isso com alguma outra pessoa, sinta-se à vontade, alguém que você entenda que precisa ouvir essa palavra, que Deus possa te abençoar, que Deus possa, assim, te dar ferramentas como Cristo exercia na sua vida de discipulador, que você seja um discipulador eficiente, que, na verdade, toda a obra que Deus tem colocado na sua vida, né, seja realmente edificada, tenha frutos, e os frutos que venham ser gerados através da sua vida, esses frutos permaneçam. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe muitíssimo.